Pai Senhor, para a igreja, bom estar neste lugar, bom é poder ter esse privilégio de estar na casa do Senhor nessa noite. Aproveitando que a igreja está de pé, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler apenas 3 versículos. Versículo 4, 5 e 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, 5 e 6. A epígrafe diz: a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Diz assim no versículo 4: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Curva a sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de amor, Deus de bondade, diante da tua presença, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Deus, nos ajuda, Senhor, a passar para a tua igreja aquilo, Senhor, que o teu Espírito tem ministrado aos nossos corações, Senhor, sobre esta palavra. Esta é a oração que te faço, que esta palavra, Senhor, venha trazer para as nossas vidas mudança, transformação, renovo, paz, tranquilidade, temperança, tudo aquilo que nós precisamos, meu Senhor, para continuar, Senhor, a nossa jornada. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podemos assentar. Temos dado a oportunidade de falarmos algo da parte de Deus nesse culto de doutrina. E essa palavra tem muito ardido no meu coração durante esses dias, porque cada vez que a gente lê a palavra, o Espírito Santo de Deus fala diferente conosco, né? E eu sempre, quando lia esta palavra e chegava na parte de Ananias, eu ficava surpresa com a obediência de Ananias, porque afinal de contas Deus chama Ananias para orar pelo seu perseguidor, né? Por aquele que o perseguia. Mas só que esses dias orando, o Espírito Santo de Deus, e lendo esta palavra, o Espírito Santo de Deus ministrou algo novo no meu coração, e isso ficou dentro de mim. Eu queria compartilhar com os irmãos. Para haver entendimento, quem era o nosso irmão Saulo, né? Que depois deste encontro com Jesus se torna Saulo. Está lá no versículo 1, né? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Aí no versículo 2: e pediram cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algumas daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Nosso irmão Saulo, nada mais, nada menos, era que um detentor da lei. Ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia a lei muito bem dos profetas. Então ele defendia aquilo com muito orgulho, e naquele tempo estava acontecendo algo novo em Jerusalém. O que era de novo que estava acontecendo em Jerusalém? Algo que não era normal e nem era comum no tempo de Moisés. No tempo de Moisés nós vamos ver 1 ou 2 ou 3 jovens profetizando, falando em línguas. Tanto que alguém chega para Moisés e fala assim: olha, os teus moços estão lá fora e estão falando em línguas. Aí Moisés repreende: olha, quão bom seria se todos profetizassem. Quando chega aqui em Atos dos Apóstolos, está acontecendo algo muito lindo. Se cumpre a promessa. O Espírito Santo de Deus desce e enche toda a casa. Você sabe que a toda a casa sentia a presença de Deus? Miguel falando em mistério, Samuel falando em mistério, Sarinha falando em mistério, todos falando em mistério. Acontece algo novo, e esse algo novo mexe com Jerusalém, a ponto de começarem a ser, os servos do Senhor, serem perseguidos. Tanto que Paulo acha que eles eram uma seita, está aqui no versículo 2, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas. Paulo achava que era algo que não vinha da parte de Deus.
Então aquela promessa se cumpre, mas Paulo não é sabedor daquela promessa, acha que aquilo não vinha da parte de Deus e começa a perseguir os cristãos. E aqui, irmãos, a gente tem que abrir já a nossa mente e entender que tem coisas que a gente não entende. Se a gente não entende, a gente vai para o joelho buscar de Deus discernimento, porque você pode estar se levantando contra o Senhor. A Bíblia diz que Deus tem várias formas de trabalhar, uma multiforma de trabalhar. O jeito que Deus trabalhou no culto de terça, de feira passada, o jeito que Deus trabalhou no culto de domingo, pode ser que Deus trabalhe da mesma maneira como Deus trabalha diferente, mas Deus continua trabalhando, Ele não para de trabalhar, diz a sua palavra, que Ele trabalha pelo seu povo dia e noite. A palavra do Senhor vai dizer também lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. No luto Deus trabalha, no choro Deus trabalha, na alegria Deus trabalha em todos os momentos. Não existe um tempo que Deus não aproveite a oportunidade para trabalhar e tratar no meio do seu povo. Nós que muitas das vezes não entendemos essa esfera, a gente só acha que Deus só vai trabalhar no momento bom, no momento da vitória, no momento da conquista, mas para antes da conquista chegar existe um processo, e nesse processo Deus está trabalhando em nossas vidas. Então nós temos que entender já de imediato, se a gente não conhece certas coisas, a gente vai para o joelho, porque a gente pode estar se levantando contra algo que Deus já estabeleceu, Deus já fez e Deus quer se manifestar. No versículo 4 que nós lemos, nós vamos ver o nosso irmão Saulo batendo de frente com Jesus. Jesus bateu de frente com Saulo, numa linguagem bem clara. E quando ele bate de frente com Jesus, nada mais, nada menos que acontece algo muito forte. Aquele encontro traz para Paulo uma cegueira natural, mas que ia abrir os olhos dele espiritual. Muitas das vezes nós estamos enxergando com o nosso natural, mas nós estamos cegos, espiritualmente falando, porque nós não estamos entendendo o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Nós estamos em tempos difíceis, lá fora o negócio não está fácil. Muita gente ainda morrendo, mas você acha que Deus perdeu o controle? Você acha que Deus não está trabalhando? Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Tem muita gente se convertendo no momento da dor, tem muita gente voltando para Jesus no momento da dificuldade, porque Deus ama todos e não quer perder ninguém. Então quem sou eu para poder impedir ou então questionar a maneira que Deus queira trabalhar? Quando Saulo bate de frente com Jesus, ou Jesus bate de frente com Saulo, ele fica cego. E essa cegueira natural abre os olhos de Paulo. Versículo 7 diz assim, ó: e os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. O único que viu e ouviu foi Saulo. Os que estavam ao redor ainda ouviu a voz, mas não viu. O próprio Jesus desceu para tratar com Paulo. E aqui, irmãos, é um alerta para mim e para você. Não precisa o Senhor descer para tratar com a gente. Não precisa Deus descer, o Senhor Jesus descer, para a gente poder se curvar ao que Ele quer ou ao que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Pastor Alessandra, isso aconteceu lá no tempo de Paulo. Sim, mas é no tempo da graça. No tempo onde a igreja foi estabelecida, onde cumpriu as promessas do batismo com o Espírito Santo. Jesus já não estava mais no meio do povo. Logo depois, quando passa o capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo, nós vamos ver depois aqui, Paulo volta a enxergar. Paulo começa a levar o Evangelho, aí se cumpre a palavra, que a palavra do Senhor estava sendo pregada em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra, porque o que Deus fala, cumpre-se. O que Deus fala, cumpre. Agora, quando não é Deus que fala, às vezes alguém, pela emoção, o profeta pela emoção, pela
amizade, profetiza algo para a sua vida e não acontece, é porque não foi o Senhor, e você tem que entender isso. Não fique frustrado, porque não foi o Senhor, porque quando é o Senhor, pode passar tempos. O que Deus prometeu se cumpre. Você pode não ter nome, você pode não ser reconhecido em lugar nenhuma, nem ver de nenhuma família assim, né? Não, mas se Deus tem alguma coisa com você, acontece. Só estou abrindo aqui um parênteses. Acontece, porque Deus quando promete, Ele cumpre. Então fica atenta, que muitas das vezes tem crentes frustrados na casa do Senhor porque não se cumpriu. Pode ser que não tenha sido o Senhor. Alguém profetizou ou falou com muita emoção querendo te abençoar. Amém? Voltando aqui para a palavra, nós vamos ver o nosso irmão Paulo. E a palavra do Senhor se cumpre, né? O Evangelho vai se estendendo de geração para as cidades, né? Vai se estendendo e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então as pessoas que estavam ali ouviram, mas não o viram. Não precisa, voltando, não precisa que o Senhor venha nos colocar em nenhuma situação difícil para que eu e você venhamos entender o que Deus tem nas nossas vidas. É tempo da igreja se despertar para isso. Continuando. E esteve 3 dias, e versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão os conduzia a Damasco. Nosso irmão, detentor da lei, muito sábio, ele tinha muita inteligência, conhecia a causa que ele estava defendendo, era conhecedor dessa causa. Agora ele tem uma experiência muito forte com o Senhor. E aqui eu quero dizer para mim e para você nessa noite, quando eu e você não entendemos aquilo que Deus tem para nossas vidas, pode ficar tranquilo. O Senhor Jesus vai vir ao nosso encontro e vai nos fazer entender. Bom seria se a gente entendesse da forma mais tranquila, da forma mais em paz. Esses dias eu estava falando para uma jovem, você decide, você faz a escolha. Quer viver o sobrenatural de Deus? Fica com aquilo que Deus te deu na tua mão para fazer. Fica com a chamada. Ah, mas a chamada dói, a chamada faz chorar, a chamada faz um monte de coisa. Verdade. Mas fica com aquilo, porque você pode não ficar com a chamada, sofrer e ainda ter que voltar. E voltar não é fácil, irmãos. Voltar não é fácil. Então é melhor ficar fraco, é melhor estar aqui de pé, né? Às vezes não entendendo muita coisa, mas estar aqui. Porque a qualquer momento Deus vem até você e te faz entender, te faz compreender o que Ele quer na tua vida e o que Ele tem na sua vida. Paulo achava que estava indo naquele caminho fazendo a coisa certa. Qual era? Perseguir os cristãos. E quem ele achasse, trazia preso para Jerusalém, seja mulher, seja homem, porque Paulo era meio ruimzinho mesmo, ele puxava pelos cabelos e levava preso. Então ele estava achando que estava fazendo a coisa certa, mas ele não estava fazendo a coisa certa. Ele estava indo contra o projeto de Deus. E qual era o projeto de Deus? A salvação chegar até os gentios, na minha vida e na sua vida. Porque a salvação não era para mim, nem era para você. Era só para os judeus. Mas a misericórdia de Deus me alcançou e te alcançou. Então deixa eu abrir um parênteses aqui já nessa hora também. Louva o Senhor pelo seu nome, está escrito no livro da vida. Agradece a Deus pelo batismo com o Espírito Santo, porque se você é batizado com o Espírito Santo, dentro de você existe um dínamo, um poder para quê? Para resistir os dias difíceis, para resistir os dias de fraqueza, para resistir os dias que você não quer vir. É um privilégio, é uma bênção. Só que muitas das vezes os nossos olhos eles estão só na horizontal. E nós precisamos voltar ele para a vertical. Olhar para Jesus. Se nós olharmos para Jesus, a gente vai ver a grandeza desse Deus. E como Ele tem nos abençoado. Nos nossos lábios vai ter mais palavras de gratidão do que de rancor. Nos nossos lábios vai ter mais palavras de gratidão do que de outros sentimentos. Porque nós vamos ver a olho nu a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Continuando, no versículo 11 de
assim: e disse-lhe o Senhor, versículo 10, aqui está o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Discípulo, como eu e você, servo dos Deus vivos. E na nossa boca está o eis-me aqui. Mas quando eu fico até rindo. Mas quando o Senhor não dá certas missões para fazer, aí só Jesus vai ter misericórdia. Olha lá, no versículo 11. E respondendo Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais da sinagoga, para prender todos que invocam o teu nome. Ou seja, a missão que Deus deu para Ananias era uma missão de risco, de morte, de prisão. E a gente abre a nossa boca e fala: Senhor, eis-me aqui. Mas tem momentos que o Senhor nos dá uma missão que a gente fala: Senhor, logo essa, perseguidor, Senhor, bate em cristão, puxa pelo cabelo. O Senhor está querendo que eu vá lá, falar do teu amor. E tem mais, tem uma missão, eu tenho que orar por ele, abençoar ele, sendo que ele está me perseguindo, quer me prender, prende os meus irmãos, é contra o evangelho. E tem mais, Senhor, ele é um dos principais dos sacerdotes, pode prender qualquer um que invoca o teu nome. Olha a missão que Deus deu para Ananias. E eu queria te perguntar nessa noite: você está disposto? Você está disposto a dizer: eis-me aqui, para qualquer missão que Deus colocar nas tuas mãos para fazer? Porque eu aprendo aqui que Ananias não queria ir, mas ele foi, por obediência. Por obediência. Não é diferente dos nossos dias, irmãos. Nós queremos missão, ou nós queremos ir para alguns lugares, ou para alguns departamentos, onde a gente vai ser bem amado, onde vão nos abraçar, onde vai ter um café quente, uma barrinha de chocolate, né? Um abraço daqui, outro abraço de lá. Nem sempre tem um abraço nas missões. Nem sempre no teu chamado vai ter uma cama quente. Nem sempre. Mas não reclame, porque para certos homens Deus pediu muito mais. Para alguns profetas Deus diz assim: ó, casa com essa prostituta, porque você vai casar com ela e eu vou mostrar para o povo de Israel que assim é o povo de Israel comigo, como uma prostituta. Para alguns o Senhor fala assim: não, você não vai casar. Mas Senhor, eu queria tanto. Não, você não vai casar. Você não vai formar família. Para outros o Senhor diz assim: você não vai possuir terra. Você vai viver, eu vou te sustentar. Você não vai ter carteira assinada, eu vou te sustentar. São as missões, são os chamados. E a gente disse um dia para Jesus: eis-me aqui. Um dia a gente levantou com o nosso coração ardendo de fogo do Espírito Santo e a gente falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Um dia eu falei para o meu pastor: pode me mandar, me manda para o morro, desce o morro, eu vou para onde o Senhor me mandar. O Senhor me mandou para Benfica. Eu não sei qual é a missão que Deus colocou na sua mão, mas eu tenho uma certeza: Deus chama cada obreiro e cada obreira para uma missão específica. Ele convoca os seus melhores guerreiros para missões específicas. E diz o texto que Ananias vai. E aqui que eu queria compartilhar com os irmãos: Deus precisava de Ananias? Vou perguntar de novo, responde para você. Deus precisava de Ananias? Não. Deus não precisava de Ananias. O próprio Deus, Jesus, corrigindo, que faz com que a cegueira chegue até Saulo, ele também poderia fazer com que ele fosse curado. Porque eles têm aquele encontro. Ele marcou aquele dia com Saulo para que fosse um divisor de água na vida daquele homem. Marcou o dia dele. Ele agora
Saulo não seria mais um religioso, mas Paulo seria alguém que teve um encontro com Jesus. E ter um encontro com Jesus é algo muito forte, porque quem encontra Jesus muda de vida. Quem encontra Jesus tem mudança. Quem encontra Jesus não vive as mesmas práticas. Quem encontra com Jesus vive novidade de vida. Muitos de nós estamos vivendo como religiosos. Eu não visto isso porque eu sou crente, eu não como isso porque eu sou crente, eu não falo isso porque eu sou crente, mas ainda não teve o encontro. Porque quem teve o encontro ama quem persegue. Quem teve o encontro fala diferente. Quem teve o encontro é obediente. Quem teve o encontro tem gozo de estar na presença do Senhor. Não é fardo, é privilégio. Ananias não precisava, Deus não precisava de Ananias. Assim, como eu falo com muita convicção nessa noite, Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim. Mas quando Deus convoca Ananias, isso ficou na minha alma. Deus fala assim: vai, Ananias, porque ele é para mim o vaso escolhido. E ele vai sofrer as perseguições. Mas quando Ananias vai, ele vai representando Deus vivo. Era como se Jesus falasse para Saulo: Saulo, esse povinho aí que você está perseguindo, eu habito neles. Esse povinho aí que você prende, eu estou com eles. E é da mão deles que vai sair o milagre para a tua vida. Porque agora esse religioso vai receber a oração de um simples discípulo, que ele até pensava que era de uma seita, de algo errado. Mas ele estava perseguindo o projeto de Deus. Ele estava perseguindo quem tinha Deus. Ele estava perseguindo aquele que estava na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Ananias vai, Ananias não só obedece como um discípulo obediente, mas ele vai com essa missão de mostrar para Saulo que Ananias tinha um dom e ele representava o reino. Eu quero te dizer nessa noite: você tem um dom, você representa um reino. E se Deus te deu ordem para ir a qualquer lugar falar desse reino, vai sem medo, vai sem titubear, vai conforme as tuas forças e faz tudo quanto Deus te deu ordem para fazer, porque no final o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus não precisava de Ananias, assim como eu afirmo no altar que Deus não precisava de mim, não precisa de mim. E hoje nós vivemos numa igreja, irmãos, já finalizando, porque o pastor pediu para mim ser bem objetivo nessa noite. Nós vivemos num tempo que a gente quer ver muita coisa, mas a gente não quer ver Jesus. Esse Saulo se torna em Paulo. Paulo esse que vai ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Mas para esse Paulo se tornar, alguém muito pequenininho foi lá orar por ele. Para ele poder entender que nas coisas pequenininhas Deus estava. Que Deus estava no controle de todas as coisas, que Saulo estava perseguindo o próprio Jesus. E a gente tem que entender isso. Nós muitas das vezes, com muito carinho nessa noite, muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos, querendo concordar com alguma coisa. Eu concordo do jeito que alguém rege. Eu concordo com o jeito que alguém prega. Não, aquele jeito ali não serve. Daquela maneira ali não serve. Não, tem que ser assim, porque no meu tempo era assim. Não, no tempo da minha mãe era dessa maneira. Não podia ser diferente. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Deus esteve no controle da geração daquela irmã antiga.
Deus está no controle dessa geração que estamos vivendo hoje. E Deus vai estar na geração futura, se Ele não voltar para levar a sua igreja. Não fique preocupado. Nós não precisamos ficar dentro da igreja preocupado como o culto está sendo dirigido, de que forma está sendo dirigido, se pode, se não pode. Não, irmãos. Vamos ficar na nossa posição. Qual é a nossa posição? De adorador. Eu vim adorar, eu vim sacrificar. Então vem adorar. Se você vir nessa posição de adorador, o céu vai se abrir e as coisas vão acontecer. E vai acontecer como aconteceu lá em Atos capítulo 2, um grande terremoto. E a presença de Deus vai invadir este lugar e vai ser como um dínamo. E a gente vai sair daqui renovado, curado, cheio da presença de Deus. Mas nós muitas das vezes estamos vindo tão cheios das coisas lá de fora, das novidades de lá de fora, porque aqui, para Paulo, era uma novidade. E às vezes, nós hoje ficamos buscando novidades para trazer para dentro da igreja. Não precisa. Tudo que a igreja precisa está aqui, ó. Palavra, oração, jejum e adoração. Está aqui. Nós muitas das vezes estamos procurando alguma coisa. Nós não viemos procurar, nós viemos entregar. Entregue a tua adoração e teu louvor todas as vezes que você passar por essa porta. Entrega, mas entrega com o coração aberto, porque é para Ele. Você não está vendo Ele aqui, mas Ele foi o primeiro a chegar. A pessoa do Espírito Santo está do teu lado, falando no seu coração, dizendo para você, aquecendo essa palavra dentro de ti. Parece que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Existem milícias e milícias de anjos que foram liberados para este lugar nessa noite para me guardar e te guardar e nos trazer em paz e vai nos levar em paz. Passe por essas portas com o coração adorador, entendendo que Deus não precisa de você, mas foi um privilégio Ele te alcançar e te trazer para cá, te limpou, te transformou, te colocou agora entre príncipes e princesas, não para você ser um fariseu fiscalizador de obra, não. Você agora é um transformado, você tem um encontro. Quem tem encontro com Jesus, irmãos, é diferente. Quem teve um encontro com Jesus é diferente. Eu preciso ir para a casa do Senhor. O dia hoje foi agitado, eu estou cansada, mas eu preciso ir lá, porque é lá que eu vou sair renovada e amanhã a minha vitória vai chegar. Irmãos, quem tem um encontro com Jesus é diferente. Nessa noite, eu queria que todos nós que estamos aqui tivéssemos essa experiência de ter um encontro com Jesus. Por quê? Porque o encontro com Jesus, ele muda a nossa atitude. O encontro com Jesus muda a nossa atitude. A gente não precisa de ninguém falando, faz isso, faz aquilo. Não, o próprio Espírito Santo de Deus vai nos conduzir. E Ele também chama a nossa atenção. Você está errada. Não é por esse caminho, não. Não foi assim, não é dessa forma que eu te quero. Ah, Senhor, mas disseram que eu fico melhor assim. O Espírito Santo de Deus vem falando no teu coração. Vem falando no teu coração até que você se curva. Louvado seja o nome do Senhor. Um perseguidor sendo liberto. E as orações de um perseguido. Nós vamos ver Deus trabalhando de uma forma inexplicável. De uma forma que ninguém estava entendendo. Mas Deus estava se revelando para Paulo de uma maneira forte e diferente. Eu não sei como Deus vai começar ou continuar trabalhando no nosso meio, mas eu profetizo que chegue para este lugar tempos de avivamento. Mas, pastor Alessandro, aqui não tem avivamento? Tem, mas nem todos sentem. Nem todos sentem. Então eu profetizo para este lugar que todos sintam essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus.
vem para transformar, que vem para ensinar, que vem para polir. Verdade, Deus. Porque só Ele, irmãos, que vai nos transformar por completos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não precisa de você, mas Ele conta com você para mostrar essa nação, para mostrar a nossa comunidade que Ele está em você. Não limite o jeito que Deus vai trabalhar. Eu sei que nós não somos uma igreja de meninice, somos uma igreja de ensinamento, mas não limite o poder de Deus e nem o agir de Deus, porque Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus liberta num abraço, Deus liberta do louvor, Deus liberta através de uma palavra, Deus liberta através de uma chamada. Fique atento, alinhado com o céu, para que você seja um instrumento para esse tempo. Nosso tempo vai passar e a gente vai ter que prestar conta daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. E você é o instrumento hoje. Camila é o instrumento de louvor hoje. Fernando é o instrumento da palavra hoje. Nívia, de repente, é o instrumento da oração hoje. É agora, é já, se posicione. Pastora Alessandra, mas se paga um preço muito alto. Mas tem bênção do céu também reservado para você. Exclusividade do céu para você. Ana Júlia entra na sexta-feira, o pastor Isaías fica agitado, a gente também fica muito preocupado. E o repertório era que ela ia ficar até quarta-feira ou quinta-feira. Vamos orar, vamos chamar os irmãos para orar, vamos chamar a igreja para jejuar. Quando foi no domingo, foi sexta-feira que ela foi internada, não foi isso? No sábado, no domingo. No domingo nós fomos visitar ela. No domingo ela faz o exame. No domingo um grupo de mulheres orou, jejuou por ela. Quando chega no outro dia, a doutora foi olhar o pulmão da Ana Júlia e procurou o que achou no sábado, o que achou no domingo. Na segunda, no domingo ela fez o exame. Na segunda ela foi procurar o que achou no domingo. Não tinha mais nada lá. Glória a Deus. Foi sorte? Foi Deus. Aleluia. Foi oração, foi o jejum, foi o clamor. Use as armas que Deus te deu. Use as armas que Deus te deu. E Deus te chamou para isso. Deus não chamou você para estar fiscalizando a obra. Nós não somos fiscalizadores da obra. Termino com esta palavra. Deixa Deus trabalhar na casa dele da maneira que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Ele vai usar quem não é para confundir o que é. Deus vai usar quem não tem para confundir o que tem. E assim Deus vai trabalhando na igreja. E o nome dele vai ser exaltado, o nome dele vai sendo glorificado. E a igreja continua na sua marcha, porque nós não podemos parar. Fique naquilo que Deus te chamou. E Deus te chamou como adorador. Deus te chamou como servo. Deus te chamou como adorador. Deus te chamou como servo. Entenda isso. Traga isso para dentro do seu interior. Se você entender isso, você vai viver o sobrenatural de Deus. Cuidado para você não estar se levantando com aquilo que Deus já estabeleceu para esse tempo, para esse povo, para essa época. Me faz lembrar de Ciro, um homem pagão, não temia o Senhor. Mas Deus pega o povo de Israel e leva para o cativeiro. Porque Deus estava tratando com o povo de Israel no cativeiro. Deus muitas das vezes nos leva para cativeiro para nos tratar, para falar conosco, para a gente poder ouvir a voz do Senhor. E lá aquele homem pagão, o texto diz assim: meu servo Ciro. Quando eu li essa palavra, nunca mais saiu da minha mente. Porque o texto diz que ele era pagão. Como é que Deus
estava chamando Ciro como servo para cumprir uma ordem estabelecida no céu. E qual era? Libera o meu povo, manda eles para a terra deles, para eles poderem reconstruir Jerusalém. Deus está no controle de tudo. Se nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo nesse lugar, vamos para o joelho. Eu louvo ao Senhor que a gente já está no período de joelho. Vamos para o joelho, para o Espírito Santo de Deus nos fazer entender a sua vontade, o seu querer, que é boa, é perfeita e é agradável. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.